Para iniciar esse painel, que tem como título Desafio e Oportunidades para o Futuro Agêntico no RH, nós temos 2 convidados, que são pessoas da nossa rede, pessoas aí com uma trajetória profissional incrível. Eu vou convidar para vir falar aqui com a gente o Paulo Bivar, que ele é sócio-diretor da Kimp Group, uma consultoria de Executive Search incrível aí, Paulo. Obrigada, fica à vontade. E vou também chamar o Carlos Maia, o diretor de Recursos Humanos do Positivo Tecnologia. Carlos, bem-vindo. Fica à vontade. Bom, sou o Paulo Bivar, sou sócio fundador da Kimp Group. A Kimp é uma boutique de Executive Search, mas além de trabalhar como consultor de recrutamento e seleção executivo, desde 2019 eu trabalho ativamente no ecossistema de startups e inovação, junto a alguns fundos de Venture Capital e algumas startups, principalmente HR Techs. A Digaí é uma delas, então sou investidor da Digaí desde o início, um dos primeiros investidores anjo. E além da Digaí, tenho outras 3 HR Techs no meu portfólio. Então, costumo estar muito próximo do que é inovação, agêntica com IA dentro do RH, agêntica mais recente, mas desde 2021, desde 2020 que eu faço investimento em IA, na área de IA para o RH, e também nos últimos 2, 3 anos eu procuro viajar para os principais eventos globais do que estão falando sobre transformação e inovação futuro do RH, e sempre volto para o Brasil para bater papo, tentar compartilhar um pouco, ajudar as startups, ajudar o ecossistema como um todo, as empresas também. Então, vou falar um pouco desse evento, onde tive a oportunidade de estar junto com o Cadu também recentemente. Cadu, o Maia, né? Cadu, eu não consigo não certo. chamar ele de Cadu. Bom, prazer, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Sou o Cadu Maia, para os amigos íntimos e para aqueles que me conhecem há muito tempo. Tenho aí mais ou menos 24, 25 anos de recursos humanos, navegando em diferentes negócios e indústrias. Trabalhei em alimentos, trabalhei no agro, trabalhei em cuidados pessoais, trabalhei em farma, no mundo da moda, e hoje estou como diretor de RH da Positivo Tecnologia, pai do Vicente, esposo da Gi, e um apaixonado por gente aí, por aprendizado. Então vai ser um prazer contar um pouquinho de como foi essa experiência nossa, de pensar o futuro do trabalho, de pensar IA e buscar um pouquinho desse conhecimento em Los Angeles, no Irresistible, e um pouco como que digitalmente com a IA a gente navegou no Charme também. A gente não estava presencial, mas minha IA estava lá, e trouxemos um pouco dos insights e conteúdos para a gente pensar o futuro do RH, todo o ecossistema de soluções para o RH ser efetivamente agêntico e transformador. O Cadu também é humilde demais, gente, para não admitir ou não falar. Ele é, na minha opinião, o diretor de RH que mais está avançado em construções e tecnologias da utilização de IA no Brasil, in-house, feitos na raça. Pouco recurso, muita inteligência, apesar de estar numa grande empresa de tecnologia. Então, a ideia hoje a gente vai... Obrigado. Eu sabia que você não ia falar, eu tinha que ser honesto com o nosso público. A ideia hoje a gente vai falar um pouco sobre tendências, sobre o que está acontecendo, e vou trazer alguns insights desse último evento, desses 2 últimos eventos que a gente pôde acompanhar, e vou passando a bola para o Cadu aterrizar um pouco de como esses insights estão refletindo dentro da estratégia e da execução da adoção de um mundo agêntico, de um RH agêntico dentro da própria Positivo. Tudo bem? Gente, é um bate-papo. Interrompam, façam perguntas, compartilhem. Então, assim, fiquem super à vontade. Acho que a Bárbara está com o microfone ali, quem quiser levanta e a gente vai falando, tá? Acho que não dá para a gente falar sobre futuro do RH, acho que todo mundo já viu isso aqui, né? Então, quando a gente fala de futuro do RH, de IA, a gente começa a ver essas coisas malucas, né? Então, parece que o RH tá na linha de fogo, né? Nunca a gente, como área, foi tão desafiado a agir e pensar de maneira diferente, né? Eu não sei se vocês tinham visto esse caso, foi bem polêmico e ganhou bastante exposição na rede. Pouco antes a gente teve essa pesquisa da Flash também, super importante, falando que menos de 20% dos CEOs recomendavam os seus RHs. Então, assim, é meio assustador. A gente está num momento onde o RH é pivô, é parte importante da adoção de uma nova tecnologia, de repensar o modelo de trabalho, de repensar os modelos organizacionais, e ao mesmo tempo a gente vê que, como a área é vista por CEOs e fundadores, a gente nunca teve tanta pouca credibilidade, né?
A gente poderia passar o dia inteiro falando só sobre isso, mas esse não é o objetivo, tá, gente? Então, enfim, essa foi a primeira delegação brasileira, onde eu e o Maia tivemos o prazer de participar. Eu fui um dos chefes da delegação junto com o Conrado, que é um grande parceiro, um amigo, um dos principais especialistas em aprendizagem no Brasil, falando muito também sobre IA. Então, o que a gente queria trazer para vocês é: calma, tá tudo bem. O que a gente escuta lá fora é que tem solução, e tem, na verdade, uma solução para a gente tirar o RH de um lugar dos bastidores e colocar o RH na ponta. Na verdade, óbvio, tudo vem com decisões ou ações positivas e negativas, mas o que a gente vai tentar passar para vocês é uma visão mais otimista de como a gente deixa de ser um RH de serviço e, de fato, utilizando a IA, a inovação e essa transformação digital do RH ou do negócio, a gente pode também ser profissionais mais completos, melhores, mais influentes no negócio de maneira geral. Então, esse evento, para quem não conhece, né, é o Josh Berzin. Esse cara, se vocês não conhecem, sigam ele. Ele tem um podcast no Spotify. Acho que praticamente toda semana ele publica um episódio de 30 minutos. E o keynote, o grande papo desse evento que eu e o Maia tivemos agora em Los Angeles em junho, era falar a visão dele do que é o RH 2030, ou seja, o que vai ser o RH daqui a 3 anos. Ele é pesquisador, ele é um profundo conhecedor do RH, então ele não é um futurista. Muito do que ele pôs e que ele colocou como visão são coisas que ele já vê acontecendo e que são muito mais tendências. E tendências que, na visão dele, com a curadoria dele, vão virar a realidade do RH. Você quer completar, Maia? Esqueci de falar alguma coisa? Não, super claro. E o grande desafio para ele, né? Não se preocupem se estamos atrasados ou se estamos liderando a transformação. Comece, né? A visão dele de o RH realmente mudar o papel dele, ser protagonista versus os desafios iniciais que o próprio Paulo passou aqui, é como que o RH é peça-chave nessa transformação e construção desse futuro do trabalho. Ele traz um modelo bem interessante, a gente vai trazer aqui alguns insights e provocações, mas começa pelo mindset, pelo olhar de cada um para se abrir e se transformar e se jogar nessa transformação. Né? Total. Acho que um principal insight dele, e aí é legal voltar para aquele primeiro slide do fundador da Bolt, dizendo: acabei com o meu RH e acabaram meus problemas. O RH não vai acabar, mas o RH vai se transformar. Ele vai precisar se transformar. O RH precisa deixar de ser uma área de prestação de serviço e precisa, de fato, virar uma área onde é uma alavanca. O RH precisa ser uma alavanca de negócio. Isso é um termo que eu acho que quem trabalha com RH como a gente está cansado de dizer: o RH precisa entender do negócio, o RH precisa falar do negócio. Isso precisa acontecer, gente. E aí tem uma brincadeira que eu falo, que é: eu conheço muito RH e nós RHs, uma coisa é falar do negócio, ou seja, quanto fatura a minha empresa, quantos colaboradores, a minha ação divulgada, quanto que está o preço da minha ação, quais são os investimentos para os próximos anos. Outra coisa é entender o que é o coração do nosso negócio, o que cada área tem de impacto no nosso negócio e cada pessoa muda o negócio. Então, de fato, a gente precisa sair desse lugar onde a gente fala sobre o negócio e a gente precisa, de fato, operar o negócio. O RH vai ter esse papel importante. E aqui passa por uma grande transformação. Com a reflexão que eu tenho feito muito com a minha equipe para a gente fazer as mudanças, né? Quais foram as reais inovações de RH nos últimos 20 anos? A gente continua falando das mesmas coisas? A gente continua, como a gente conversava um pouco antes aqui, falando de Nine Box como sempre? A gente continua falando de fazer recrutamento como sempre foi feito, de cuidar de folha, daquela planilha, daquele controle que é do RH, não a agenda de RH. Não existe agenda de RH. Existe a agenda do negócio com a nossa capacidade de realmente impactar e transformar esse negócio. A partir do momento que a gente começa a se desapegar da operação, dos serviços, das entregas do RH e entende que o nosso papel é arquitetar o negócio, é vir para esse lado de cá, né, da construção, do que realmente gera valor, a gente muda completamente a nossa forma de atuar. Mas passa por uma mudança de desapegar daquela planilha que alguém te disse que tem que fazer todos os dias, mas que não agrega R$1 de valor para a companhia ou de transformação para o desenvolvimento de uma pessoa ou do negócio. Tem uma frase do Josh no evento que eu adorei e que me marcou muito, que ele fala: o RH é muito bom em digitalizar processos que nem deveriam existir. Então, assim, começa muito nesse autoquestionamento e da gente pensar uma coisa: eu preciso digitalizar isso? Esse processo deveria existir?
precisa de uma pessoa, um agente vai poder fazer isso, quanto que isso de fato impacta o negócio? Então é isso, essa transição da gente deixar de ser uma área de serviço e de fato ser uma área que trabalha para o negócio. O serviço vai existir, tá, gente? Isso vai sempre ter que ter compliance, dado, e é importante. Mas como área, a nossa essência não pode ser essa. Isso tem que ser o básico, isso vai ser o beabá, tá? E eu acho que até um pouco, depois mais para frente eu vou falar também sobre o impacto, e ele também fez um estudo bem interessante sobre essa proporção de serviços e tudo mais. A tese central dele para 2030 é o que ele chama dos superagentes. Então, assim, a gente já vê até uma brincadeira na nossa delegação lá, era muito do que ele fala da visão 2030 para a gente já é a visão 2026, 2027. Muito do que a gente vê já acontece. Eu estava agora aqui falando com o Maia antes e ele já tem agentes dentro do Recursos Humanos, já tem agentes dentro da Positivo. Então a gente falar de que a visão 2030 é uma visão de superagentes, na verdade é quando vira o normal, mas esse processo para a gente chegar lá não é em 2030 a gente começa a trabalhar no modelo dos superagentes. A transformação começa hoje, né? Exatamente, exatamente. A transformação passa por naquela atividade mais simples que não é mais necessária e essencial, como que eu rearquiteto a partir de sair daquilo que não agrega valor, né? A pessoa tem que estar no que ela questiona, no que ela analisa, no que ela pensa o negócio, né? A gente vai fazer a construção, vai entregar o processo, vai garantir que o dia a dia esteja acontecendo enquanto você está pensando coisas maiores, garantindo talvez só a melhoria do entregável, a reflexão sobre a entrega que o agente faz, sobre o que a IA arquitetou. Exato. Esse é um desenho que ele compartilhou, pessoal, para tentar explicar de certa forma o que a gente está falando e o que ele chama de superagentes, né? Quando ele chama de superagentes, são agentes, e ele divide nas 7 principais áreas de recursos humanos. Se a gente pegar, por exemplo, Talent Acquisition, né, recrutamento e seleção, você tem um superagente, mas quando a gente olha para a atividade de seleção, você tem diversas tarefas. Então você vai ter um grande agente, um superagente de seleção, gerenciando outros microagentes, um agente de campanha, um agente de mensageria, um agente de contato, um agente de phone screening, um agente de entrevista. Só que isso tudo precisa ser coordenado porque a gente tem etapas distintas, candidatos, stakeholders internos distintos. Então, você tem agentes liderando agentes. Isso talvez é o que a gente ainda não vê de maneira implantada, autônoma em tanta empresa, mas é na visão do Josh que isso vai acontecer. Quando a gente ainda não integrou e orquestrou, a gente fala muito mais da AI coordenada, né? Então ela vai trazer ganhos de 3 a 5 vezes mais rápido de entrega para algum processo, para alguma transformação que você faça. A partir do momento que você consegue orquestrar uma área inteira até chegar numa orquestração companhia, a gente pode ganhar 20 vezes mais velocidade de entrega, né? Eu acho que aqui trazendo já até um case de como a gente fez isso, a gente faz mais ou menos 1.500 vagas ano dentro da Positivo Tecnologia. Depois eu dou um pouco de contexto do que é Positivo hoje. E a gente atrasava 75% das vagas no começo deste ano. A gente tinha um SLA médio de 46 dias. Hoje, com 2 camadas, 2 agentes em diferentes perspectivas, começando no recrutamento e nas etapas iniciais do processo, deixando o time de talent mais seniorizado. Então a gente não reduziu o headcount, a gente gerou mais valor, fez um reskilling, um preparo do time para mudar a atuação. Aí eu gosto de entrevistar, problema seu. Eu gosto de ficar fazendo triagem de currículo, problema seu. Isso aqui até essa etapa a IA vai fazer. A gente saiu de 46 para 16 dias de SLA hoje dentro da companhia. Tecnologia, e a gente tem um grande volume operacional. Tem atraso? Tem, gente. Tem vagas super técnicas, 46 para 16. Então a gente vai chegar em algum momento a ter vagas que demoram mais. Então a gente tem 10% das posições que tem um outro desafio. Mas eu ainda não consigo orquestrar isso com a folha, eu não consigo orquestrar isso com toda a nossa jornada de onboarding, desenvolvimento, integração para admissão. Tem passos adicionais e tem ganhos em outras áreas. Mas a hora que a gente conseguir orquestrar tudo isso, pode mudar todo o trabalho. Então a gente imagina que é a camada talent, de cima, né? Isso. Intelligent HR Exatamente. Orchestration, ou seja, orquestração inteligente de agentes. Então é quando você tem um superagente, um modelo centralizador de orquestração que conversa com o agente de seleção para o agente de onboarding.
que conversa para o agente de seleção com o agente, às vezes, de desenvolvimento, para ter um plano de aceleração, um PDI para facilitar a adaptação daquele novo colaborador. Aqui é onde os agentes entram em funções e especializações distintas. E a reflexão que a gente tem feito é, todo mundo, quem lembra dos cálculos de FTE e headcount, né, eram sempre humano o cálculo, né? Na verdade, a gente aumentou o nosso quadro de FTEs, porque eu tenho humanos e agentes. Então essa é uma reflexão, uma nova fórmula de medir, que a gente ainda não sabe como fazer, mas a gente vem monitorando. Por quê? A gente aumentou a capacidade sem trazer um custo substancial adicional. A gente ainda não bateu um teto de utilização de tokens ou de outros custos que estão começando a medir de outras formas que nos inviabilize o processo, mas é algo que a gente tem que monitorar constantemente. Então ter a consciência de quantos humanos e quantos agentes ajuda a definir qual que é o sizing real daquela área, o número de FTS que você precisa para executar também, medir é essencial. Isso aqui já parece um pouco mais loucura, né, gente? Já parece um futuro que não estamos tão perto de ver acontecer. Eu acho que em 2030 isso aqui começa a virar bem mais normal e a gente vai ter bem mais case a ponto de olhar para esse slide e não se espantar. Tem uma frase que marcou muito no final do ano passado do Mark Benioff, que é o fundador da Salesforce, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E quando a gente viu esse movimento da AI generativa para os agentes, né, esse movimento para AI agente, que ele falou, nós somos a última geração de gestores que lideraremos apenas humanos. Daqui para frente a gente vai ter a gestão híbrida. Então é normal que os gestores liderem agentes de IA e humanos. Então, de novo, isso aqui talvez é a realização disso, tá? E aí a gente fala um pouco também, como eu tinha dito, né, do impacto que a gente tem na área de RH e das oportunidades que a gente tem. O Josh, ele fez um levantamento, né, a Burzing Company, a empresa dele, eles conseguiram identificar mais de 140 tarefas distintas só dentro da área de recursos humanos, gente. Ou seja, tarefas, aqui a gente está falando muito do dia a dia, do transacional, do quanto a gente é uma área, do quanto o RH é uma área de serviços e que exige muito trabalho disso, né? Sim, e aí, aqui, imaginem, os sistemas de seleção, os APIs que você entrega, os sistemas de folha, os sistemas de remuneração, os sistemas de comunicação, de desenvolvimento, de seleção, tudo isso conversando com as demais atividades, tarefas que nem têm sistemas, são manuais. É um quebra-cabeça, um retalho de 140 que a gente até recentemente tentava consolidar num BI, para eu extrair os dados e ficar depois 20, 30 dias manualmente organizando aquelas informações. A IA vem para a gente quebrar essa arquitetura, que não faz sentido de tantos APIs, e a gente repensar essa orquestração e facilitar a nossa tomada de decisão e o papel efetivo do RH. Aqui, gente, quando a gente fala desse volume, né, de ferramentas e da parte de serviço, ele fez um estudo em casos reais, analisando mais de 1.000 empresas nos Estados Unidos, e o que ele vê é que de 30% a 40%, dependendo da atividade da empresa, dessas atividades transacionais poderão ser automatizadas por agentes de IA. Então eu volto para uma das minhas primeiras falas, a gente precisa deixar de ser uma área de serviço e virar uma área de negócio. Como que a gente vai fazer isso? Usando esse 30%, 40% de tempo a mais. Aqui é onde a gente fala de fato ser estratégico. Eu acho lindo, tudo que eu quero é tirar o trabalho transacional, repetitivo, serviço, que de novo é importante, mas a gente delegar o teu suporte de um agente para fazer isso e nós como RH podermos cada vez mais nos posicionarmos de novo como alavanca estratégica de crescimento de negócio, eu acho que é um futuro da área que me deixa extremamente otimista e me empolgo. Assim, a gente fala muito sobre isso, acho que nunca foi aquele sentimento misto, né, de medo e receio do que vem por aí, mas ao mesmo tempo uma empolgação e uma alegria muito grande de poder acompanhar e trabalhar na área de recursos humanos nesse recorte de tempo que a gente está vivendo agora. Exatamente. E quando a gente tem aquele friozinho na barriga, né? Tá, isso aqui significa redução de pessoas, tudo depende da sua ótica do ponto de vista. Significa colocar o humano onde ele é efetivamente importante e transformador e a gente liberar fôlego para o front. Né? Quando eu falo que eu fiz toda a transformação no time de Talent Acquisition, a grande mudança não é reduzir, é fazer um bom trabalho de mudança de capabilities, um bom trabalho de preparo das pessoas para que elas estejam onde? Onde o negócio precisa de valor, onde o negócio precisa de apoio. E liberar pessoas do RH para o negócio.
Tem muitas áreas que têm correlação a partir do momento que a gente passa a falar em construção de soluções com IA. Então a gente olha muito mais sobre a ótica de como que uma redução, na verdade, ela vira não contratar novas pessoas para sustentar crescimento e mover pessoas do back para o front office. Aí você tem uma realocação de mão de obra. O trabalho nosso em RH também vai ser uma boa jornada de investir, desenvolver, mas lembrem, aprendizado é intrínseco à pessoa, não é da responsabilidade da companhia. A gente chega lá e fala mais disso. O Josh, num outro evento que eu fui dele no ano passado, em setembro, ele deu uma frase polêmica. Ele falou, não se ensina IA. E é a base da andragogia, né? O adulto não ensina, o adulto aprende. Então, como é que você ensina algo que muda todo mês, que muda toda semana? Então, ou você encara isso como parte da tua jornada de desenvolvimento, você, como organização, assumir esse papel é um peso ou uma responsabilidade, é uma meta inatingível, é uma utopia quase, né? E aí, para finalizar um pouco, gente, ele listou para 2030 as 4 principais competências que vão ser as mais importantes para o RH, para essa visão de superagentes, para uma visão de um RH 2030, né? Algumas, de novo, visão do negócio foi basicamente tudo que a gente falou, né? Porque assim, a gente fala de criar agentes, a gente fala de automatizar o RH, mas a gente precisa automatizar o RH ou para liberar esse espaço operacional para que você tenha tempo para dedicar para o negócio, ou para criar processos e estratégias de RH que impactam o negócio de maneira direta. Então não tem como fugir. Se você está criando um agente, se você está digitalizando, automatizando o teu RH, não pensando no negócio, mas pensando no RH pelo RH, eu acho que talvez você não largou do lugar ideal. Colaboração interfuncional, gente, é meio básico também, né? Se a gente não tem credibilidade, não conhece do negócio, a gente não vai ter colaboração. Como é que nós, como RH, conseguimos nos colocar num lugar de influência dentro das áreas, dentro muitas vezes das próprias verticais de RH, mas como que a gente sai e influencia área de vendas, área de marketing, produção, estratégia, sobre uma visão de talento. E aqui isso que é core também, né? Quando a gente fala, na minha visão, quando a gente fala de como que o RH influencia o negócio, é a nossa visão de talento, dos talentos internos, dos talentos internos. Cada vez mais a gente fala de um pensamento, principalmente da visão completa, né? Do hire to retire, do recrutamento à aposentadoria. O RH é dono disso e isso impacta negócio. A gente estava falando aqui mais cedo, o Maia contando dessa redução do projeto que eles fizeram em Talent Acquisition. Inclusive a Gabi, que trabalha com o Maia, está aqui, ela que liderou junto com ele todo esse processo incrível. De novo, isso é tempo para o negócio. Como que você reduz em quase 70% o time to fill de um volume de 1.500 vagas para um negócio que é indústria, que é serviço? Você está entregando valor direto para o negócio. Lembra que o Paulo falou do aprendizado, né? Tá, mas o que significa essa mudança? O que eu vou fazer se eu não estou mais operando e eu preciso liberar tempo para viver essas novas competências e para o aprendizado? A rotina passa a ser você verificar o entregável da IA, ver se precisa de algum ajuste no código ou não, e dedicar tempo ao negócio. Como que eu vou levar lá meu entregável e discutir com ele os talentos, o mapa de seleção? Já que eu estou com tudo isso bem instalado, eu tenho um monitoramento histórico de vagas, preditividade do que acontece quando a companhia toma uma ou outra decisão e dadas as oscilações de mercado. Posso antecipar a vaga, posso antecipar discussões de sucessão, discussões de mapeamento interno, desenvolvimento interno de talentos. Lembra que a gente pode ter feito a orquestração antes. E boa parte do tempo liberado ele vai para o aprendizado. O seu trânsito no negócio, as pessoas que você está conversando, o seu tempo para continuar estudando a IA, essa liberação de tempo passa por uma mudança organizacional também. A gente ainda está acostumado assim, eu tenho que chegar a tal hora, trabalhar de tal hora a tal hora, mesmo de casa. Esse horário eu posso parar para almoçar, porque eu sei que está todo mundo parando para almoçar, e depois eu tenho que voltar. E muitas empresas até fizeram um movimento de volta, né? Mas a vida inteira a gente aprendeu o quê? Eu estou na escola, posso ir ao banheiro? Não precisamos pedir mais nem para que horas eu vou trabalhar ou não. Então, o RH, para ter essas conversas de transformação do que significa liberar tempo no trabalho para aprender e navegar no negócio, vai ter que ter um mindset de como fazer essa mudança organizacionalmente. Então, como essa mudança não é uma mudança um passo de cada vez,
E é uma agilidade de transformação, porque muda completamente o trabalho muito rápido. Se eu mudei a entrega de vagas de 46 para 16 dias, imagine o tempo que a gente liberou na agenda do nosso time de talent. Todo mundo ficou ocioso? Não, a gente encheu com outras coisas. A gente trouxe coisas mais relevantes, efetivas. A gente fez a mesma coisa em folha. Processos que demoravam 40 horas mês, a gente está fazendo em 2, 3. O que significa na vida de um analista se ele tem uma semana livre na agenda dele? 40 horas uma semana, em média. O que significa isso do ponto de vista de entrega dele? Ele vai analisar melhor os dados, ele vai pensar as outras automações, as outras atividades que a IA pode transformar. E ele pode aprender mais sobre o negócio, mais sobre o impacto que aquela atividade ele pode ter e não ser só operacional. É como essas competências elas podem ficar vivas na organização. E o último, gente, eu vou até pular, porque quando a gente fala de gestão de stakeholder, essa eu não gosto, para mim é básico. Para mim, se você não faz gestão de stakeholder, dificilmente você trabalha no RH, num cargo de liderança ou em qualquer outra área para o mundo atual. Mas o último ponto que ele fala sobre gestão da mudança, que é um pouco do que o Maia estava falando, ele trouxe um termo que é muito legal, que é o Change Agility, e não mais o Change Management. A gente estava conversando sobre isso também um pouco mais cedo. Change Management parta de um princípio de que você está mudando de um lugar para outro e você planeja essa transição com calma, com etapas. O Change Agility você tem que mudar e você tem que mudar rápido, porque talvez, se você não fizer rápido o suficiente, essa linha de chegada vai estar sempre sendo afastada. Então, adaptação, mudança é um estado de espírito e contínuo dentro das organizações. Você não passa mais por fases de mudança, seja de um processo, seja de uma cultura, seja de um negócio. O negócio precisa mudar muito rápido, nós profissionais também. Essa mentalidade de que eu preciso estar o tempo inteiro me adaptando foi a brincadeira que a gente acabou de fazer sobre IA, gente. A gente estava falando um pouco sobre isso também, de uma certa forma, sobre contexto. Ano passado, a gente falava muito de IA para substituir o programador, o desenvolvedor. Era código, era a utilização de token. A gente estava agora discutindo como a IA já está mudando para esse modelo agêntico e que, inclusive, o Maia estava até me atualizando, que a própria Anthropic, né, do Claude e a OpenAI do ChatGPT estão estudando mudar. Não cobrarem mais por token e cobrarem agora por personas, ou seja, por agentes. Olha como a coisa está evoluindo e mudando em tão pouco tempo. Quem se especializou, vocês lembram do Prompt Engineer, carreira do futuro, engenheiro de prompt? Gente, morreu. Nasceu morto, não durou 6 meses. Vocês conhecem alguém que arrumou um emprego como engenheiro de prompt? Era lista garantida em todas as listas de empregos do futuro. Então a gente está vivendo uma época de mudança constante e rápida. Sim. A gente não tem que se preparar para um futuro. A gente tem que ter uma mobilidade, uma agilidade de adaptação hoje e urgente. E é um estado de espírito. E o estado de espírito é aprendizado, né? Aprendizado é a base de tudo, Exatamente. Né? Bom, só para um rápido contexto, né? O que é a Positivo Tecnologia? E para todo mundo entender, eu vou trazer como eu estou conduzindo boa parte dessa transformação lá. Muita gente conheceu a Positivo Informática. Até 2017, 2018 era uma empresa basicamente de devices, notebooks, desktops, tablets e celulares. A gente começa uma agenda de diversificação ali em 2018 e a gente vem até agora, 2025, com uma grande mudança em nosso portfólio. A gente pensa soluções de tecnologia do hardware ao serviço. Então a gente tem PCs, notebooks, servidores e todos os serviços em tecnologia. Mas o que é serviço em tecnologia? Gestão de data center, gestão de cybersecurity, gestão de service desk, gestão de field e algumas outras soluções em desenvolvimento para grandes negócios. Nós somos em 9 mil colaboradores no Brasil e América Latina e alguns escritórios na Ásia. E também temos alguns negócios adjacentes a esse core de soluções end-to-end para o CIO. Temos negócios de meios de pagamento, as maquininhas de pagamento que vocês veem da Cielo, Stone e Rede, são nossas e algumas outras que em breve estão chegando ao mercado. E algumas outras soluções como o Split Payment, que vai vir com a reforma tributária, e o Palm Payment, que vocês vão pagar com a própria palma da mão. Então essa diversificação mudou muito a forma da Positivo funcionar. E a gente precisa repensar e o RH apoiar essa transformação. Paulo, é melhor você passar para mim aqui. Aí foi. Então, a gente ter a consciência que o problema não é a tecnologia. Como que a gente traz para dentro da nossa forma de agir o olhar em que, como o Paulo bem colocou, os processos administrativos eles têm que ter um outro nível de agilidade,
e trazer a IA para dentro do nosso dia a dia é a forma que nós de RH podemos ser os grandes orquestradores das transformações das organizações. Começar isso por onde? Pelo RH. Enquanto a gente não for exemplo, não adianta a gente falar de mudança para fora do negócio. Então, o RH é a grande área dessa transformação. E isso o Josh falou muito forte, né? Tecnologia não é o gargalo, é o ser humano. Isso. O quanto o ser humano está disposto a se reinventar, se desapegar dos conhecimentos antigos, é o que vai limitar a aceleração ou a adoção de IA, por exemplo, dentro das organizações como um todo. E aí essas transformações passam por liberar tempo do RH para sair dos 70% que pesa nosso dia a dia e que a gente fica gostando de operar, fazendo coisas que não agregam valor, para criar um RH agêntico com uma arquitetura que faça sentido para a gente realmente impactar e transformar o negócio. O RH deixa de ser uma área simplesmente de processos e ir fazendo coisas que faz há muitos anos sem inovação e transformação. Você falou da arquitetura, Maia, e não estava lá nos 4 pilares do futuro do RH para o Josh, mas para mim, e aí é um skill, né? Porque talvez ele tenha falado mais de soft skill, mas para mim, org design vai ser o grande trabalho do RH daqui para frente. Então, aqui vem a fala do Josh mais dura, né? Uma redução de 30% a 50% das estruturas de RH. Por quê? O RH sai desse papel operação para esse papel negócio. A gente tem que ser uma área de eficiência e de impacto no negócio, de construção de soluções para o negócio. Isso significa redução de headcount? Não acredito nisso. Os melhores cases que eu estou vendo são aumento o valor da minha entrega, aumento a minha capacidade e provo que a grande mudança está em a companhia crescer e o RH não precisar pedir headcounts adicionais. Transformar esse impacto e essa capacidade de entrega. O case de seleção que eu compartilhei um pouco mais cedo aqui é um desses exemplos. Adicionalmente, como que eu estou preparando o meu front de RH para mover para dentro da organização? Aqui vem todo o trabalho de reskilling e como a gente pode conduzir essa transformação. Mas o passo importante para isso é começar a medir as iniciativas de RH. Além de toda a jornada de aprendizado, de incentivo ao aprendizado, é como que cada iniciativa a gente começa a medir a experiência. No nosso caso, a gente provou primeiro com o nosso domínio do cloud, com as soluções iniciais da companhia, que a gente tinha capacidade de pensar com o mindset de transformação e fazer mudanças rápidas no resultado. Legal, eu não tinha verba, aí eu fui. Primeiro case provado, vamos começar a embarcar algumas soluções de mercado. E aí a gente começou a transformação em seleção. E aí tem algumas conversas aí, né, Bárbara, para a gente continuar essa transformação e essa evolução ainda mais rápido. Mas eu não preciso pedir o orçamento. Eu provo com a minha capacidade, com o meu aprendizado que a gente pode mudar no dia a dia. E aí a gente dá outros passos. Tem um outro ponto também muito interessante que ano passado não era, né? O que a gente falava ano passado? Começa, testa, tentativa e erro, pensamento em beta. Hoje a mentalidade é o contrário. Gente, não tem mais tempo e dinheiro para experimentação. Tem que ser tiro certeiro. Você tem que vir com iniciativas mensuráveis, com ROI não financeiro, mas com valor agregado para o negócio. A gente até tinha que mudar essa nomenclatura, né? Porque ROI é do dinheiro. Mas não dá mais para brincar com IA, brincar com digitalização, automação no RH, fazer por aprender. Agora a gente está no momento onde a gente tem startups, ecossistemas, tecnologia, cases. É muito fácil, ou muito mais fácil do que era no passado, você conseguir acertar e resolver o problema na primeira tentativa. Isso aí, a gente passa por esse papel de coesão humana, de garantir os relacionamentos aqui entre a competência do stakeholder management, né? Porque a IA vai me entregar muito mais fácil os meus dashboards, os meus processos, qual o tempo livre que eu tenho para garantir a coesão da organização nas tomadas de decisão e naquela camada de orquestração organizacional superagente que a gente precisa dos inputs culturais. O que é valor, o que é reconhecimento, aquele case que a gente conversava, né, Paulo, de mapear todos os posicionamentos de um CEO ao longo de um ano e rodar paralelo à calibração e a gente vê 80% de assertividade da avaliação sem o CEO ter participado da calibração, significa o quê? A orquestração cultural é um grande papel de RH. Se ela sabe captar os diferenciais, quantas horas de calibração podem ser reduzidas, mas o nosso olhar atento humano para o que é valor, o que faz sentido,
ele é essencial nessa construção. Você falou de cultura, Maia. Para quem gosta desse tema e para quem pensa também nos impactos da IA dentro de cultura da organização, tem um material da Deloitte agora de março, bem legal, que fala sobre a dívida cultural, que é, na medida que eu tenho AI cada vez mais suportando e influenciando decisões nas organizações, o que acontece com a cultura? Eu tenho uma visão de que cultura está nas coisas que a gente permite. Então, a partir do momento que a gente tem a AI efetivamente participando e influenciando decisões importantes, para onde vai a cultura? A Deloitte chama esse material, né, ou esse ponto de um gap de cultura, que é a AI assumindo, de certa forma, a cultura da empresa. Então é um ponto também muito importante para falar, empresas em fase de adoção mais avançadas e como que você está controlando a cultura, porque não é só colocar um agente. E, de novo, o ser humano está sempre no comando e na supervisão e na orquestração desse agente. E aí entra o principal ponto, né? A gente estudou muito essa pesquisa da Success Factors, né? E da SAP, o líder que vai garantir essa orquestração. Então a gente fala de uma área de superagentes, a gente vai precisar dos super managers, né? E qual que é o grande ponto? A maior parte dos líderes não querem mais liderar pessoas. E a pesquisa que o Josh trouxe para a gente foi assustadora. Foi assustadora. 89% dos líderes não querem mais fazer gestão de pessoas. O que isso significa? Por que a relação humana, a interação está tão complicada? O que faz com que sejam os conflitos geracionais, os diferentes pontos de vista, o excesso do compliance, não da curadoria cultural, não dessa interface humana sendo garantida, gerou de distanciamento, onde a gente, como RH, assumiu papéis que eram dos líderes na não evolução do RH e na não evolução da liderança, a gente percebe até alguns passos para trás, mas nesse novo mundo, o líder vai liderar pessoas IA. A gente não fala mais em 1 para 9, 1 para 7 do ponto de vista de span of control. A gente já fala de 1 para 15, de 1 para 20. A gente já não fala mais de 6 layers nas organizações. A gente está falando de 3 layers nas organizações. O que isso vai significar? Eu preciso de uma liderança potencializada por uma orquestração de RH com agentes que façam boa parte das interfaces. Que interfaces são essas? Monitoramento de entregas, monitoramento de projetos, o direcionamento de recurso, que você perde tempo com reuniões de saneamento, para as reuniões de interface serem efetivamente as de desenvolvimento, de feedback e conversas transformadoras. Tirar do líder essa carga passa por uma orquestração e para minimizar esse ruído, esse estresse e essa pesquisa que foi sempre, sim, muito chocante na hora, a gente que é uma da mudança área de gosta, pensamento, né, exatamente. Gente? De novo, quem trabalha com RH sabe do conflito interno das pessoas querendo terem cada vez mais times maiores. O sinônimo de crescimento organizacional sempre esteve diretamente relacionado a quantas pessoas se tem abaixo. A famosa briga por recursos. 90% das pessoas, se oferecido, preferirem uma função sem liderança de pessoas, é muito chocante. Pesquisa 100% nos Estados Unidos, tá, gente? Não sei, acho que no Brasil não chegaria a esse número ainda, mas tá alto também. Tá alto. Mas eu vejo como tendência também. Bem claro para a gente que é cada vez mais desafiador, né? E aí a gente vem um pouco com o olhar de como realmente a gente traz um nível mínimo de preparo do RH, preparo dos gestores para começarem a terem esse impacto da IA no dia a dia do trabalho deles, né? A gente vê muito tempo liberado com a IA para ela voltar para o que é importante do ponto de vista humano, onde o humano tem que interar. Então os dados começam a ficar muito claros para a gente, mas aí o nível mínimo de fluência em IA, como é que a gente consegue? A gente falou muito bem aqui, não adianta a gente querer treinamento formal, quem vai me treinar, quem que vai me proporcionar o espaço de treinamento. E aqui compartilhar um case, né, que é o que a gente combinou para trazer um pouco mais de clareza. O Positivo Tecnologia tem 37 anos e o CEO é o fundador da companhia. Ele lá em 89, ele que pensou, cara, vou produzir computadores no Brasil, no mesmo momento que os grandes players globais estavam fazendo o mesmo, né? A IBM estava perdendo o poder ali do domínio do modelo deles de PCs, e surge Dell, surge Lenovo, surge Apple e aí surge a Positivo Tecnologia no Brasil. Mais ou menos todos entre 88 e 90. Né? Qual que é a maior característica dele? Ele é um incansável, ele é um CEO
empreendedor. Ele tem literalmente todas as características de um fundador, não é um CEO corporativo. Incomodado, ele começou o ano com uma agenda muito clara. Eu vou bloquear minha agenda 3 horas por semana para estudar IA e todo o comitê executivo deve fazer o mesmo. Como? Não importa. Qual é a sua forma de aprendizado? Como você aprende, como você se dedica, como você aprende melhor, em que horário, não importa. Para a gente que é executivo é mais fácil, né? Não tenho que bater ponto, estou à disposição da companhia 100% do tempo, tudo certo. Com 6 semanas, a gente falou, vamos cascatear para toda a liderança da companhia. Da liderança para baixo, não precisou passar mais uma dúzia. A companhia inteira entrou no movimento de aprendizado. Tem gente que continua nos pedindo, qual treinamento eu tenho que fazer? Tem gente que fala, não precisa me treinar nada. Eu já fiz, já estou programando, já gero meus agentes. Então a gente criou toda uma estrutura. Hoje isso virou um programa. Temos champions, temos builders, citizens, temos uma estrutura dentro das áreas para elas terem autonomia de construção das suas soluções independentemente da área de tecnologia e nas soluções mais complexas que coordenam processos que integram a companhia inteira, a gente usa muito a área de TI mesmo. Mas é uma mudança de mindset. O meu time de RH não é mais um RH, ele tem que ser RH e tech. Ele tem que ter a consciência. Aqui vem um ponto importante para as novas gerações. IA é linguagem, capacidade de diálogo. Por isso que eu não preciso mais do coding, né? Eu faço o meu coding conversando com a IA. Como que a gente olha as novas gerações que falam tudo abreviado e não sabem dialogar? Tem um trabalho de ressignificar para novas gerações que também não estão trabalhando mais com esses devices, que são notebooks, fazem tudo no celular, para como a gente também transforma isso no mundo do trabalho. Alguns dados que a gente estava discutindo essa semana. 35+ estão com mais facilidade do que com IA do que com pessoas mais novas. Tem exceções, gente, não estou falando que é 100%. Mas nas organizações tradicionais, 35+ está se adaptando e se moldando mais rápido. Por quê também? Conhece o trabalho. Ninguém precisa explicar como trabalhar. Então, como que eu repenso... Consegue analisar isso, o contexto, o ciclo. Como que eu repenso o modelo de quem entra para pegar contexto mais rápido? Ele não vai ter mais 5, 7, 8 anos para aprender o que é ser um analista. Ele vai ter que aprender muito rápido. Essa é uma mudança na nossa forma de embarcar novas pessoas e transformar a entrega delas também. Acho que a gente está encerrando. No finalzinho. Acho que aqui é a principal mensagem, né? Como que eu saio de um RH executor para ser um RH arquiteto? Como que eu paro de me apegar ao que o RH sempre fez, as coisas que não agregavam valor, e passo a ser um RH que efetivamente arquiteta o futuro do negócio? Redesign das áreas, com Learning Agility e Change Agility, né? As mudanças têm que acontecer rápido, não tem melhoria contínua. Não é um passo de cada vez e daqui a 18 meses a gente vai ver o resultado de uma transformação. Não, é a cada 15 dias, também não são OKRs de 3 meses, porque em 3 meses a IA muda completamente. Então a cada semana você tem que atualizar, você tem que se transformar e continuar rearquitetando todo o RH.